Tem alguns dias que é um pouco mais difícil abrir a câmera aqui e trocar uma ideia com vocês, mas como eu já falei algumas vezes, aqui é na boa e na ruim. Então, vamos falar de Corinthians. O Corinthians que foi atropelado, amassado pelo Flamengo no Maracanã na tarde deste domingo, 4-0. 4-0 neste início de Campeonato Brasileiro. Uma derrota vexatória, uma derrota que fica marcada, obviamente, no histórico destes confrontos, né, entre Corinthians e Flamengo, é o clássico do povo. Entretanto, vou ser muito honesto no que eu vou dizer. Ficou barato, tá? Poderia ter sido muito pior, poderia ter sido daquelas goleadas emblemáticas que se lembram por anos, anos e anos, né? 7, 8, enfim. A minha leitura é de que o Corinthians tomou 4-0, foi justíssimo, mas saiu no lucro do Maracanã pela partida muito, muito ruim, pífia que fez, estrategicamente falando, especialmente na questão da marcação, né? Do sistema defensivo coletivamente, diante de um adversário que está em outro momento, em outra prateleira, em outro nível, se a gente comparar com o momento do Corinthians e por alguns fatores. É óbvio que se a gente olhar para o plantel e comparar Flamengo e Corinthians, time titular com time titular, o Flamengo já está à frente. Mas aí você vai vendo as substituições que vão acontecendo e o Flamengo mantém a qualidade e o Corinthians vai diminuindo a qualidade. E aí quando você olha para a defesa e também, não só individualmente falando, mas para a estratégia defensiva do Corinthians, como o Corinthians quer marcar o seu adversário, é um desespero comparando com o Flamengo. É água e vinho. E o Corinthians, no caso, uma água estragada. E o Flamengo, um bom vinho. A verdade é essa. Por mais que o torcedor possa criar alguns fatos na cabeça para justificar o injustificável, a verdade é que o Flamengo está muito à frente do Corinthians. E o título do Campeonato Paulista não pode enganar o torcedor, como o discurso do Ramon e do Emiliano queriam fazer, de que o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista e que agora o Corinthians vai brigar pelo Campeonato Brasileiro como um dos favoritos. Isso não é verdade. O Corinthians não demonstra evolução neste momento em alguns setores, em alguns quesitos, e vai viver de vitória aqui na Neoquímica Arena, empate acolá, vitória aqui, contra adversários medianos da tabela, mas quando pegar Palmeiras, como já pegou Flamengo, e aí eu estou falando do Campeonato Brasileiro, obviamente eu não estou falando do Campeonato Paulista, que foi uma outra circunstância. Quando pegar times mais fortes, a tendência, se continuasse desta forma, era sofrer, sofrer e sofrer. Óbvio que o Corinthians está no meio de uma mudança, treinador interino, Dorival hoje foi assistir o jogo no Maracanã, óbvio que vislumbrando, e essa é a boa notícia para o torcedor do Corinthians depois de hoje, vislumbrando, as coisas podem melhorar. Vou fazer análise tática aqui para vocês, individual, coletiva, e falar muito de Felipe Luiz. Mas antes, um recadinho da nossa parceira AMB. Fala, meus queridos, olha só onde estamos, em um dos palcos mais emblemáticos, mais icônicos do futebol mundial, e é claro que para mim é um privilégio trabalhar num jogo aqui dentro, em grandes jogos aqui dentro, né? Quase a minha segunda casa. Mas a verdade é que para chegar até aqui, muita relação, muito empenho, trabalho, preparo, estudo, erros, acertos, só que o mais importante foi dar o primeiro passo. E é esse o recado que eu tenho junto com a MB para você que quer mergulhar de cabeça nesse universo das criptomoedas. O movimento inicial é fundamental. A MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina e dá para você ingressar nesse mercado de uma forma segura e muito fácil. Em menos de 5 minutos, eu vou deixar aqui fixado nos comentários o link e também aqui no QR Code para você conseguir se cadastrar. E olha que já tem aí um boost inicial, né? Se você fizer um investimento de R$50, você recebe da MB mais R$25 para dar este primeiro passo, esse primeiro salto com muita qualidade. Portanto, esse é o nosso recado. Às vezes, começar é o mais difícil, mas com a MB a tua vida
pode ficar muito, muito mais fácil nesse sentido. Bora com o MB. Eu queria começar falando aqui sobre Filipe Luís. Essa é a grande diferença entre Flamengo e Corinthians. Eu não estou falando hoje, né? O Corinthians está com interino, o Flamengo tem um treinador. Não é isso. É a grande diferença de trabalho e de execução do plano de jogo da maneira que o treinador quer, deseja. E para isso, os jogadores têm que entender. O primeiro passo é entender. Depois, trabalhar treinamento, trabalhar nas dinâmicas, comprar a ideia do treinador para depois aplicar na prática e executar dentro de campo. Esse trabalho de convencimento dos jogadores é fundamental para você garantir que dentro de campo os caras vão cumprir. Acreditar numa ideia e ir com ela. E hoje o Flamengo é um time muito, muito organizado nesse sentido. Enquanto o Corinthians, e não é pelo interino, não foi em nenhum momento com o Ramon e com o Emiliano. Então o buraco é mais embaixo. Quando o Memphis vem nos microfones e diz que não está vendo evolução, e um monte de gente quis bater no Memphis por conta das declarações, é exatamente nesse sentido. Passa rodada, entra rodada, falhas individuais, mas o Corinthians coletivamente marca muito mal. E quando pega um adversário inspirado, jogando em casa, numa tarde de domingo no Maracanã, é pancada, porque não tem como você pegar um time tão organizado e ser um time tão desorganizado e achar que as coisas vão sair como num passe de mágica. Não vai acontecer. E quando eu digo que o Flamengo é organizado, o Flamengo faz muito bem algumas coisas. Primeiro, compactação defensiva e marcação em bloco por zonas onde o Filipe Luís entende que o adversário sofre mais. E onde que o Corinthians sofre mais? Na saída de bola. Porque tem hoje zagueiros muito embaixo, o Hugo não é um primor na saída de bola, os laterais, o Anguilleri até vai bem nesse sentido, mas o próprio Mateuzinho muitas vezes se complica pelo setor. O Ranieri é um volante puro e duro de desarme e hoje cansadíssimo também, não foi esse cara, né, protegeu muito pouco o corredor central, a gente já vai falar mais disso. Então o Flamengo foi pressionar, foi morder o Corinthians do minuto número 1 no campo de defesa do Corinthians, na saída de bola. Era para terminar o jogo em 10 minutos. O Flamengo começou numa rotação que era para terminar o jogo em 10 minutos. E o Corinthians toma o gol muito cedo por conta dessa rotação. O Corinthians passa 15 minutos sem conseguir passar do meio campo. Os jogadores lá da frente, Yuri, o Romero, o Memphis, tem que voltar para começar a tocar na bola. Porque o Flamengo imprimiu uma intensidade muito grande. E aí o Flamengo tem os seus pontas jogando por dentro e dando o corredor totalmente para os seus laterais, que são muito bons, né? O Wesley é um grande jogador e o Ayrton Lucas também é um jogador diferente. Então tá tudo muito bem esquematizado, tudo bem trabalhado. E aí você tem jogadores que com o trato da bola são muito diferentes. O Arrascaeta hoje arrebentou com o jogo. O Gerson, para mim, foi um dos melhores em campo. O Everton Cebolinha estava muito inspirado. O Pedro, voltando de lesão, mas já mostrando o quanto ele vai ser importante para esse Flamengo. E aí, meu irmão, eu tenho a impressão, não sei você se pensa da mesma forma, com 10 minutos de jogo, eu estava torcendo para o jogo já acabar. Eu falei, não tem como o Corinthians ganhar. Não tem evolução tática para isso, não tem saída para isso. Porque a gente acompanha todos os jogos do Corinthians na temporada. E quando pega um time assim pela frente, fica muito difícil. O Filipe Luís estava a todo momento cobrando para que os jogadores do Corinthians fossem pressionados, né? A pressão pós-perda do Flamengo foi muito bem feita. A pressão ao portador da bola foi muito bem feita. 1, 2, 3 jogadores. Não deixou o Corinthians respirar. O primeiro gol é uma jogada que nasce da direita e vai terminar lá na esquerda. É um erro de marcação e leitura de aproximação de vários jogadores do setor. Acho que o Ranieri vai mal no lance também. E o Everton Cebolinha tem muita liberdade da intermediária novamente. O Corinthians dando muito espaço na intermediária para chutar de fora. E por que isso acontece? Porque os zagueiros vão descendo, entrando dentro da área, e essa linha de proteção entre zagueiros e meio campo está sendo muito, muito mal feita pelo Corinthians. E aí tem que ver se é uma questão individual ou se é uma questão realmente de posicionamento. Hoje o Corinthians poderia ter entrado tranquilamente com 2 volantes, ou pelo menos para estancar
a sangria, 2 volantes de marcação. Porque não tem por que você ter o Carrilho e o Bidon se eles não estão pegando na bola. Enfim, o gol sai por aí, o Corinthians vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo. O melhor momento do Corinthians no jogo, depois dos 15 minutos, o Flamengo dá uma recuada, respira um pouco, né? Mas estrategicamente também o Felipe Luiz manda recuar e o Corinthians começa a ter um pouquinho mais de bola e tem um lançamento que sai da esquerda pela direita, uma boa jogada trabalhada, porque a bola vai pela direita, depois volta pela esquerda, tem espaço para cruzar, acho que era o Bidon ou o Anrileri, e o Carrilho pega de primeira e o Rossi faz uma boa defesa. Ponto. Paramos por aí. Foi isso o Corinthians. O Flamengo teve mais interceptações, roubadas de bola. Em divididas, o Flamengo ganhou 78% das divididas. Segunda bola, então nem se fala. Enfim, foi um passeio. E depois o Corinthians toma o segundo gol. E mais um erro de marcação, mais uma vez intermediária, chute do Arrascaeta. O Flamengo foi tocando a bola com muita qualidade, o Corinthians não achou a marcação e deixar o Arrascaeta naquela posição para bater é fatal. E aí o Corinthians se desespera, perde o foco, o Hugo erra no terceiro gol, tem toda a história do Hugo com o Flamengo, com o Maracanã, enfim, vai tentar sair jogando, não pode, você não pode fazer aquilo, você tem que ou lateralizar ou explodir o chutão para frente, você não pode tentar dar um passe no corredor central daquela forma. E o Pedro fez o gol. E depois, no segundo tempo, começa com bola na trave do Arrascaeta e termina com o pênalti aí do Pedro fazendo 4-0. Justa a vitória do Flamengo. O Flamengo, para mim, é o favorito, tá? É o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não sei se vai jogar todos os jogos assim, mas se jogar 75% dos jogos assim, vai ser campeão. É um time que aí vai saindo os jogadores, vai entrando o Bruno Henrique, Luiz Adriano, vai entrando, enfim, Plata, vai entrando um monte de gente e o time não perde qualidade, né? Então, assim, tem plantel, tem bom treinador e no campeonato de pontos corridos não vai ter a imprevisibilidade, né? É um campeonato que você consegue ir mais além. Quanto ao Corinthians, fica claro que o Corinthians carece de um plano de jogo, de uma estratégia defensiva. Precisa contratar para o setor defensivo, isso a gente já falou aqui, é chover no molhado. Os zagueiros do Corinthians hoje não estão bem e nem sei se vão ficar. A expectativa é que não fiquem. Mas mais do que isso, o Dorival vai ter que marcar uma estratégia de como o Corinthians vai se compactar, não deixar espaços e saber a hora de se defender, sofrer. Num jogo como esse, o Corinthians não pode tomar 4-0, né? Assim, mas não tem o Garro, que essa dia, mas não tem. Hoje eu acho que se tivesse qualquer um ali, com esse sistema, com essa estratégia defensiva, não teria feito efeito nenhum, até mesmo porque o Memphis saiu no primeiro tempo, mas não teria feito diferença. Meus caros, é isso aí. Um abraço para vocês. Vamos lá, semaninha de Champions bombando aqui no canal, junto com as nossas parcerias. E claro, com a presença ilustre de vocês. Deixa o like, comentários e se inscreve no canal. Rumo aos 100 mil.